Faça tudo com muito amor, muita dedicação e, sabe, não julgar ninguém, ajudar da melhor maneira possível. É o que eu sempre falo. Bateu na nossa porta ali, das voluntárias, é porque está precisando. Porque eu acho que é muito humilhante quando você precisa de um remédio para o seu filho, de uma lata de leite para o seu filho e não ter, e você chegar em uma porta e falar não tem. E é isso. Amai o seu próximo como a si mesmo. Vai ser muito bom. Eu me chamo Helenice Molina. Eu nasci aqui no bairro do Limão. E esse projeto começou no hospital pelo seguinte: eu vi a necessidade, quando meu marido adoeceu, ele pegou um câncer que levou ele em 3 meses, e eu vi a necessidade de outros pacientes que necessitavam de ajuda na hora de comer, na hora de ajudar alguma coisa. E eu tinha feito um propósito a Deus, que se ele vivesse ou morresse, que Deus iria me preparar um trabalho de voluntariado. Eu tinha 37 anos e o meu marido 39 anos. Meu marido era delegado de polícia, aqui do 28 DP. E infelizmente ele se foi. E depois de um ano, abriu o primeiro grupo de voluntárias aqui no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha. Eu tinha falado para o Senhor que Ele iria preparar esse trabalho e foi onde eu iniciei com o grupo, há 30 anos atrás, no dia 4 de julho de 1994. Inclusive a minha filha mais nova foi ser voluntária comigo, ela tinha 17 anos, de medo que eu entrasse em depressão num lugar tão fragilizado desse daí. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me preparou esse trabalho, que eu ia triste, mas eu voltava muito bem, porque eu vi que Deus foi maravilhoso de ver as pessoas, o sofrimento de cada um e você poder ajudar, levar um sorriso, levar uma palavra amiga. Eu tenho um problema de visão muito grande, mas Deus me mostrou que eu ainda podia colocar comida na boca de um paciente, que eu ainda servia para muita coisa. E é um amor, assim, muito bom com os pacientes, porque é um amor sem interesse. É um amor, assim, muito franco, é muito importante. É só quem trabalha para você poder ver, não profissionalmente, porque os profissionais têm obrigação e têm muita responsabilidade com cada paciente, medicação todas as horas, e é muito pouco tempo para eles poderem servir o paciente com amor. Então, nós entramos nesse caminho. Aí no hospital, o que eles precisavam, na hora da alimentação, porque a gente perde, às vezes, com uma alimentação 40, 50 minutos com um paciente. E a enfermagem não tem tempo hábil de ficar com esse paciente, porque ele tem mais 10 esperando ele. Então, o voluntariado aqui no hospital é obrigatório. Todas as refeições, as voluntárias sobem para servir as refeições. Eu ainda brinco com os pacientes. Aqui de fome vocês não morrem. Vocês podem morrer de qualquer coisa, mas nesse hospital, enquanto depender da gente aqui, cada um vai estar bem. E graças a Deus estamos nessa brincadeira há 30 anos. Sempre fomos muito bem recebidos nesse hospital, pela parte médica, da enfermagem, da diretoria, sabe? Do conselho, enfim, de todos. E é isso aí, quando chega alguém sozinho também, às vezes você sofre um acidente na rua, ou vem com o 192, com a polícia ou com o resgate, é duro você chegar num lugar desse e não ter ninguém que você conheça. É muito duro. Então a gente acompanha o paciente até a assistente social conseguir localizar um familiar. Aí, a hora que esse familiar chega, a gente já entrega, mas a gente já correu com esse paciente no hospital. Então, esses são os tipos de trabalho que nós fazemos. Fazemos muita doação de roupas, que nós temos muito morador de rua aqui perto do hospital. E então, é aquilo que eu falo, a gente não tem que julgar ninguém. Chegou na nossa porta para pedir alguma coisa, a gente tem que fazer o possível e o impossível para ajudar. Porque eu acho que é muito difícil você chegar e falar, olha, eu preciso de um remédio,
eu preciso de uma roupa. Então a gente está ali para poder ajudar o nosso próximo. E a gente procura fazer da melhor maneira possível. E isso eu faço com muito amor. O meu grupo também, eu tenho um grupo de senhoras maravilhoso. Não tem comentários sobre elas, sabe? Eu tenho duas turmas por dia. Eu tenho das 8 às 14 e das 14 às 19. É uma vez por semana, 6 horas. E não admito que falte, tá? Se faltar é porque tem alguma consulta médica ou alguma coisa muito importante. Porque não é que nós estamos ali, que nós trabalhamos de graça, que nós não temos. Eu acho que perante Deus, a nossa responsabilidade é muito maior do que se fosse um funcionário recebendo alguma coisa. Eu acho que a gente recebe muitas bênçãos de Deus. Eu tenho uma ajuda muito grande, um apoio muito grande da minha família, dos meus filhos. Até hoje eles me apoiam em tudo que eu faço. Aliás, eu sempre peço também para eles, porque eu falo, Deus nos dá tantas bênçãos que a gente tem que aprender a repartir com quem precisa. E isso eles já aprenderam também. Quando a mamãe fala, olha, preciso comprar alguma coisa para o paciente, já tiram a mão do bolso, não adianta ser coisinha, porque as pessoas precisam. Gente, eu acho muito triste, eu não sei se eu sempre fui uma pessoa muito abençoada por Deus. Sempre tive as coisas, nunca passei necessidade. Mas eu acho que é muito difícil você ver uma criança que ficou internada uma semana com desidratação. Ela se curou durante essa uma semana. Sai fora, a gente não tem uma coisa para chegar em casa e comer. É muito triste, não tem remédio. O que adiantou aquela uma semana de hospital? Não adiantou nada. Então a gente tem que procurar ajudar muito mais o nosso próximo. Não perguntar o porquê, não questionar por que ele está precisando, o que ele está fazendo. Vá e ajude, você vai ganhar muito mais. A sua recompensa é muito grande, é muito gratificante. E é isso aí. E graças a Deus eu amo demais esse trabalho. E agora, dia 4 de julho de 2024, eu faço 30 anos nesse hospital. Eu já estou há 22 na presidência. Tento entregar o meu cargo, passar para algumas das meninas, mas elas ainda falam, não, você está aí, não vamos mexer no time que está ganhando. Então, eu acho que é muito bom esse trabalho e vou ficar lá até o dia que Deus permitir. O dia que Deus falar, chega, eu paro. Enquanto Ele não falar, vocês vão ter que me aguentar, que nem eu brinco com todo mundo, vão ter que me engolir, porque eu gosto de fazer isso e eu quero morrer fazendo isso. Quero morrer porque eu acho que é muito importante. Isso não é demagogia não, hein? Não é demagogia porque os meus filhos sabem disso. Os meus amigos, entendeu? As minhas voluntárias sabem que enquanto a gente puder ajudar, não vamos parar. Porque se Deus nos deu esse privilégio e nos deu essa missão, porque isso eu chamo de missão. Então eu tenho que honrar e cumprir com todos os deveres que Deus me deu. Não tenho religião, eu sempre falo, eu sou de Jesus Cristo. Eu amo a todos, eu respeito a religião de cada um, aceito a cada um, mas a gente caminha do jeito que Ele quer, fazendo sempre o bem, sem saber a quem. Eu acho que porque Deus te inspirou para isso, em primeiro lugar. Senão, e outras, eu acho a lição de vida que a gente tem também. Deus me mostrou, que nem eu falei do meu marido, quer dizer, Ele me mostrou esse caminho, quer dizer, se você quer, você pega. Que nem eu falo, gente, eu amo esse hospital, eu vou todos os dias, porque eu sei que eu volto. Se eu souber que eu tenho que ficar internada, meu filho, eu não iria. Você entendeu? Eu sempre falo isso, eu amo esse hospital porque eu vou para servir. E não para ser servida quando a gente está doente e está internada. E eu sempre falo para todo mundo, o bem mais precioso que o ser humano tem é a saúde. Sem saúde você não é nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Eu já vi muitas pessoas que chegaram aí e ficaram travadas numa cama e eram pessoas importantes e não sei o quê. E aí, o que resolveu? Nada. Então, a gente sem saúde não é nada. Então, é o bem mais precioso que o ser humano tem. Infelizmente, são poucos que dão valores.
Nós pegamos isso já faz o quê? Acho que uns 3, 4 anos que ele já está no outro lugar. O menino que entrou aí, ele tinha acho que 15 ou 16 anos. Ele era especial, era um japonês. E quando você pede para contar a história dele, hoje eu dou risada, porque o jeito que ele conta, sabe? Mas é uma história muito triste. Ele perdeu a mãe dele, que ele morava no Japão com a mãe dele, que era brasileira, era japonesa, depois voltou, perdeu a mãe e foi morar com a tia, porque o pai não tinha condições de criar ele. E essa tia judiou muito dele. Infelizmente, que nem ele conta, ele falou, eu cheguei a comer cocô dos cachorros para poder se alimentar. E nós pegamos um amor tão grande por esse menino, que é uma coisa que a gente tem até hoje, a gente adotou ele como filho. Ele ficou 3 anos aí no hospital e, que nem o paciente não pode sair para ir tomar sol, né? Então, nós, na nossa responsabilidade de voluntária, nós conversamos com o hospital e pedimos para levar ele para passear todos os dias, dar uma volta ali no hospital, mesmo para ele poder sair, para ele poder ver o sol, porque não é a mesma coisa que você vê dentro de um quarto. E ele tem a idade de uma criança de 5, 6 anos, pela mentalidade dele. Então a gente levava e a gente sempre mimou muito ele. E Deus foi tão maravilhoso que hoje ele está numa instituição maravilhosa. Então eu falo, olha, Deus cuidou tanto dele, acho que foi tantas orações e por merecimento dele também, né? Então até hoje a gente tem contato, vai visitá-lo, tem uma enfermeira aí no hospital que, quando pode, pega ele para vir, então a gente se reúne com ele. Então esse foi um momento muito triste, mas acabou virando uma coisa muito boa. Inclusive nessa instituição que ele foi, ele aprendeu lá, eles alugaram uma casa junto com a prefeitura para 10 meninos igual ele. Meninos, já são homens, mas com criança pequena. O que tem nessa casa? Assistente social, uma cozinheira. O que eles aprenderam? Vamos supor, se você adotar e levar ele, ele vai saber cozinhar, lavar uma roupa, lavar os pratos. Você entendeu? Ele ia ser independente, mesmo com essa condição dele. Então, eu achei isso muito importante e válido. Então, que Deus abençoe essa instituição que tem muitas crianças lá com muitos problemas. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso dele. Quando ele ficou doente, eu tive 5 descolamentos de retina. E eu tinha colocado, naquela época, ainda eu brinco, eu falo, era na época da vaca gorda, né? Graças a Deus, tinha condições, eu tinha ele, tinha os melhores oftalmologistas aqui de São Paulo para cuidar dessa retina. E eu tinha que tirar em dezembro, é um tipo de uma fumaça que eles colocam para poder segurar a retina. E nisso ele adoeceu, a minha prioridade foi ele. E aí depois, quando eu fui tirar em junho do ano próximo, não tinha mais condições. Isso, para mim, me derrubou bastante. E tanto é que a outra visão eu sonho só 20%. Mas eu não me deixei abater por isso. Não deixei, porque eu falei, não, Deus tem um plano na minha vida. E eu vou para todos os lugares, assim, que eu tenho que ir, tanto é que todo mundo me ajuda, é um barato, que todo mundo corre atrás de mim achando que eu vou cair, que eu vou tropeçar, mas eu vou devagarzinho. Os meus filhos me vigiam 24 horas, 48 horas, porque eles têm medo que eu venha a ter esse problema de visão, mas eu me viro muito bem. Antigamente eu dirigia, ainda eu tinha condições de dirigir. Eu falo que meu carro tinha piloto automático. Eu ligava aqui e já ia direto para o hospital, ia e voltava. Mas hoje Deus preparou, eu vou de Uber e volto com os taxistas, todos os dias. Então eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida. A gente não tem que tornar uma desgraça a minha vida. É que nem eu falo, eu olho com os olhos do coração. Por isso que eu amo tantos pacientes. Porque às vezes eu olho para os pacientes, às vezes o pessoal fala, nossa, esse paciente é feio. Eu falo, eu não acho, eu estou achando ele lindo.
Porque eu estou olhando com os olhos do coração. Eu olho o que ele tem, a essência dele. Eu não estou olhando a beleza. Beleza para mim? Eu nasci aqui no bairro da Vila Santa Maria, né? Aqui na Avenida Monte Celeste. Faz 68 anos que eu nasci. E os meus pais vieram... A minha mãe veio do interior, meu pai também, mas eles moravam na Penha, se conheceram e depois vieram morar para cá. E de lá para cá nós viemos e ficamos direto. Aqui os meus filhos também nasceram aqui e estão firmes e fortes aqui comigo também. Eu tenho os meus netos e tenho o meu bisneto também, que agora vai fazer 3 anos. Então eu acho que essa essência da família é o que vai te dando para você continuar vivendo. Sim. Sabe, primeiro é o casamento, os filhos, é a sequência. Aí vem os netos, aí vem o bisneto. Eu tenho netos maravilhosos, tenho uma neta também que cuida de mim, também 48 horas. É só eu falar assim, tá todo mundo aqui. Então, isso para mim é o melhor presente que Deus me deu. Porque a gente vê hoje os filhos como são. Eu vejo no hospital que é tão triste que os filhos vão lá, internam os pais e não vão nem visitar de medo que estão de alta. Isso é muito triste. Isso para mim é revoltante. Sabe? Então, a pessoa acaba morrendo, não é da doença, é da depressão de se sentir sozinho. Abandonado pela família. Quer dizer, você lutou a vida inteira pela sua família, a hora que você precisa não tem ninguém? Não, isso é inadmissível. Nada justifica, porque o amor cristão está em todos os lugares, sabe? Então a gente tenta consolar esses velhinhos, conversar com eles, mas é diferente, né? Família é família. E isso eu preservo muito. E sou muito chata para isso, viu? Os meus filhos que digam. Meus filhos que digam que eu sou muito chata. Nossa, é um amor incondicional. Vocês têm mãe, vocês sabem que é um amor incondicional. Eu vou ser muito sincera, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Isso eu não escondo de ninguém, também não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus. Eu acho que o governo devia se interessar muito mais em ajudar no hospital, com verbas, para que pudesse ajudar mais os pacientes, mais os médicos, porque são muito poucos médicos, porque a demanda é muito grande nesse hospital. Às vezes as pessoas reclamam para mim, eu falo, pera um pouquinho, você perdeu o dia inteiro no hospital, mas você foi atendido, você fez todos os exames, até tomografia, saiu daí tarde, mas saiu com o diagnóstico. Onde você faz isso em qualquer lugar? Nenhum lugar você faz. Mas é que a demanda é muito grande, gente. Então eu acho que deveria ter muito mais profissionais para poder trabalhar. Porque assim, eles são muito cobrados por tempo. Não, você tem que atender esse paciente, acho que em menos de 15 minutos. Sabe? Então, é muito estressante para o profissional, inclusive para a enfermagem. Gente, eu morro de medo de enfermagem. Uma coisa que eu jamais faria, eu admiro muito a profissão de enfermagem. Mas o que eles são explorados é uma coisa absurda. Sabe? Eles trabalham muito por aquelas horas e ganham pouco. Sabe? Então eu acho... Você pediu para ser honesto. Não, você me respondeu. Então eu acho que isso deveria ser mudado e ser pensado com muito mais amor e carinho para nós termos profissionais, e nós temos profissionais excelentes, hein? Que a maioria trabalha ali por amor. Eu acompanho todos, tanto os médicos como os enfermeiros, os atendentes. Tentaram mudar para agora, como é que se diz? Terceirizar. Sim. Tá? Mas não é isso que resolve. Porque até os terceirizados também não estão dando conta. Porque as empresas estão pagando pouco para eles. Sim. Quando pagam, hein? Porque toda hora está mudando porque não está pagando. Então é difícil para o paciente. E quem sofre é o paciente. Mas eu não estou ali para julgar
eu estou ali para ajudar. Sempre, porque as pessoas não têm condições de comprar um par de muleta, que custa 70, 100 reais. Não tem. E quem sou eu para julgar? Então, eu estou pedindo para poder voltar ao Grêmio, se Deus quiser, eu tenho certeza que vai voltar, para a gente poder ter verba para poder ajudar.